Você se sente desanimado para começar os seus projetos, para lidar com as pessoas, para lidar com você, para lidar com a vida? Você tem dificuldade, você sente essa desmotivação, você tem esse desânimo quando você vai continuar os seus projetos, continuar no seu trabalho, continuar na vida que você está levando. Na verdade, tudo isso acontece por causa de um condicionamento que eu vou falar no vídeo de hoje. Tem uma maneira que você anda levando a vida que está fazendo que você perca essa vontade, essa chama de querer buscar os seus projetos, de querer trabalhar na vida, de querer mudar a vida, de querer ter uma conexão profunda com você. Tem algo negativo aí que você anda trabalhando de maneira que está prejudicando você, que eu vou falar no vídeo de hoje, que precisa ser curada, que precisa ser trabalhada, porque senão você vai perder essa vontade, essa motivação que você tem para construir um projeto, para construir o seu sonho. Então, por isso eu falo para vocês, tem uma coisa aí que você precisa curar. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a quebrar esse condicionamento, essa maneira negativa que você anda levando a vida, que está altamente prejudicando você, está fazendo que você perca essa energia de motivação. No vídeo de hoje é isso que eu vou falar. Eu sou o Guilherme Rodrigues, sou um terapeuta, um espiritualista, universalista e um metafísico. Eu percebo bastante hoje em dia que por causa da maneira que as pessoas conduzem a própria vida, elas fazem que as coisas sejam vazias, que as coisas sejam sem sabor. Então, rapidamente, por causa da maneira que você conduz hábitos, posturas que você costuma conduzir a sua vida, faz que rapidamente a vida, por causa que ela se torna vazia, a vida começa a perder rapidamente o sentido, o propósito. Tudo que você faz perde o sentido, perde o propósito, porque por causa da maneira vazia que você costuma conduzir a vida. Aquela vida sem sabor, sem energia, sem sentimento. Por causa da sua estagnação, você faz a vida perder o sentido, faz a vida perder o valor. Muita gente perde o valor da vida ou nem conhece o valor da vida, tudo por causa disso, por causa da sua estagnação, por causa do você conduz a sua vida de maneira vazia. Você tem que entender que por causa que você perdeu, quando você perde o sentido das coisas, aquilo não te ajuda mais a crescer. É por isso que você perdeu o sentido. Você perdeu o sentido daquilo porque aquilo não te ajuda mais a crescer, não vai te ajudar mais a evoluir. Por isso que se perde o sentido, porque por isso que as coisas se tornam vazias. Porque não te traz mais crescimento. Você tem que entender que quando você costuma viver uma vida estagnada, linear, uma vida linear, faz que a vida perca o seu sentido, faz que a vida perca o seu valor. Você precisa buscar a evolução, você precisa movimentar a vida, buscar mudança, transformar a sua realidade. A vida ela se torna valorosa a partir do momento que você busca a evolução, você busca o seu crescimento, você busca a sua mudança. Você se sente desanimado em fazer tal coisa porque você não é livre fazendo aquilo. Você faz as coisas no seu dia a dia, você faz as coisas, os seus compromissos e assim vai. Você faz tudo isso como se fosse uma obrigação. Você conversa com as pessoas como se fosse uma obrigação. E quando você faz, é como se você fosse obrigado a fazer aquilo. Você tem que entender uma coisa, que não é assim que funcionam as coisas. A gente não é obrigado a nada. A gente faz escolhas. A gente escolhe fazer as coisas no nosso dia a dia. A gente não é obrigado a nada. Porque tem gente que fala, né? Ah, não, Não, Guilherme, eu sou obrigado a fazer tal coisa, eu sou obrigado a fazer aquilo. Não, você não é obrigado a fazer aquilo. Você escolheu fazer aquilo. Você quis fazer aquilo.
Você que está se condicionando aí, falando que você é obrigado, mas ninguém é obrigado a nada. Porque você simplesmente, ao mesmo tempo que você escolheu viver aquilo, você simplesmente poderia escolher viver outra coisa. Porque você tem que entender que todos somos você. É o criador da sua realidade. Você que criou a sua realidade, você escolheu a sua vida. Você escolheu viver da maneira que você está vivendo, então não existe esse negócio de obrigação, e sim escolha. Eu escolhi me obrigar a fazer aquilo. Porque na verdade, chega a ser engraçado, porque o obrigar é como se só fosse uma maneira de falar que você está intensamente preso àquilo. É isso que é se obrigar. É como se você estivesse intensamente preso a fazer aquilo. Mas foi você que escolheu ficar preso ali. É isso que você precisa compreender. Que você que criou essa realidade na sua vida. Você que quis viver essa realidade. Nós fazemos escolhas e através das nossas escolhas ou nos aprisionamos ou nos libertamos. É isso que você precisa entender, que não existe esse negócio de obrigação. Obrigação é uma ilusão que o ser humano pôs para ele mesmo. Um exemplo de postura que você não se sente livre é quando você vê uma pessoa vivendo aquele sonho, conquistando tanto aquilo que você queria, aquilo que você quer tanto conquistar, ou vivendo aquilo que você quer viver, mas você não. E aí no fundo você até sente, na verdade, você meio que até se julga como se não fosse capaz de fazer aquilo. Para meio que para justificar aquela sua frustração, né? Aquela sua frustração de ver o outro vivendo aquilo, mas você não. Você meio que se auto-julga, aquela pessoa é sortuda, fala, a pessoa é sortuda, ou você fala, né, que você não é capaz, você não consegue viver aquilo. E aí meio que no fundo, por causa dessas suas justificativas, e por causa disso, dessas suas frustrações, você se sente até no fundo um pingo de inveja do outro. Um pingo de inveja de o outro conseguir e você não. Você sente até mesmo uma injustiça, né? De o outro tá vivendo aquilo, mas eu não tô vivendo aquilo. E por causa dessa auto-justificativa da sua capacidade, você se auto-julga não capaz de viver aquilo, meio que você se sente essa injustiça mesmo. Como se, porque o outro pode e eu não posso. Você se sente até mesmo uma inveja do outro estar vivendo aquilo. Mas tudo por causa que você auto-julgou a sua frustração. Você ficou frustrado de ver o outro vivendo aquilo e meio que para justificar a maneira, por causa que as coisas não estão dando totalmente certo do jeito que você viu o outro ali, você meio que começa a ter uma certa se auto-justificando que você não consegue, que você não é capaz ou que o outro é sortudo. Outro teve sorte de conquistar aquilo. Você tem que entender uma coisa. Primeiro, já destaco uma coisa desde já. Que por mais. Você viu aquela pessoa lá, naquela conquista, tanto que você queria ter, naquela conquista que você queria buscar. Se você vê o outro lá, é porque ele teve desafios a enfrentar. Não tem essa de sortudo. Você tem que entender que no universo as pessoas atraem as coisas, mas tem mérito para atrair as coisas. Para a pessoa conquistar aquilo que ela conquistou, existe mérito. Então não existe cair do céu. Não existe esse negócio de cair do céu. Existe mérito. A pessoa teve mérito para conquistar aquilo. A pessoa trabalhou, se a pessoa se dedicou para fazer aquilo. É isso que você precisa entender. Que é a mesma coisa para você. A mesma capacidade que o outro tem, você também tem. É isso que você precisa entender. Ou até mesmo que o próprio Mestre Jesus Cristo nos falou. Que nós podemos realizar as coisas que ele falou. Você pode realizar as coisas que eu faço ou até maiores do que eu. Ele mesmo já falou pra gente que todo ser humano tem uma gigantesca capacidade, que temos um gigantesco potencial, mas tudo está oculto porque não foi trabalhado. Então não se pegue e não fique nessa desculpinha
de pegar e falar, eu não sou capaz. Isso é um puro condicionamento, é uma pura ilusão. Você tem que entender que você consegue realizar coisas gigantescas. E quando você faz isso, você está bloqueando a sua liberdade. Um outro exemplo de postura que você não se sente livre é quando você faz as coisas, tudo que você faz é para agradar os outros. Você pensa que tem que ficar toda hora agradando o mundo, todo mundo. Você pensa que tem que ficar toda hora agradando todo mundo. Que tem que agradar seus parentes de sangue, que tem que agradar os seus amigos, que tem que agradar a pessoa que está no seu relacionamento afetivo. E quando você faz isso, você se coloca esse hábito negativo, que tem que ficar toda hora agradando os outros, você mina, você bloqueia a sua liberdade. Porque você tem que entender que você meio que se coloca meio que numa barganha. Você faz esses hábitos de tentar agradar os outros, tudo por uma barganha, que você tenta agradar os outros para que em troca ele seja seu amigo, para que eles te dê atenção. É por isso que você tenta toda hora agradar todo mundo, meio que para meio uma barganha, para em troca eles te dar uma atenção, para eles te dar um afeto. Então, você faz tudo isso e acaba bloqueando, te deixando preso e não sendo livre. O que você precisa entender que as pessoas têm que gostar de você como você é, e não porque você faz alguma coisa para o outro. Você tem que entender que não é porque você tem que ficar agradando os outros. Você não tem que ficar agradando ninguém. Você não está aqui para agradar ninguém. E quando você fica nessa postura negativa de toda hora tem que ser o perfeitinho, sorridente para o mundo, para os outros, de tem que agradar todo mundo, você se vende. Você não está sendo quem você é de verdade. E quando você não é quem você é de verdade, você bloqueia a sua liberdade. A sua liberdade de expressão, a sua liberdade de alma. Você tem que entender que você não está aqui para agradar ninguém, você não veio para agradar ninguém. Que na verdade, só para você ter ideia, não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Tem pessoas que vão gostar daquilo que você faz e tem pessoas que não vão gostar daquilo que você faz. Você tem que entender que você tem que parar desse condicionamento aí que você tem de toda hora tem que ficar agradando os outros. Essa ilusão de pensar que todo mundo vai gostar de você. Não, meu povo, não importa quem você seja. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E por que você pensa que você vai agradar todo mundo? Vamos quebrar essa ilusão, meu povo? Vamos quebrar esse condicionamento? Nem o nosso querido Mestre Jesus Cristo, esse grande iluminado sábio, esse grande ser de tamanho amor pôde agradar todo mundo, então por que você acha que você vai agradar todo mundo? Por que você acha que tem essa ilusão de que você não, vou agradar todo mundo? Você tem que ser você. Você tem que ser você. Você tem que seguir aquilo que você sente. Não importa o que os outros vão pensar ou não vão pensar. Se vão estar do seu lado ou não vão estar do seu lado. Seja você. Porque se você não for quem você é, se você fica nessa postura de tentar agradar os outros, aqui só quem sofre é você. Quando você não busca a sua liberdade, só quem está sofrendo é você, não é ninguém. Quando você não se sente verdadeiro naquilo que você faz, as coisas perdem o sentido, as coisas perdem o valor. Na verdade, quando aquilo que você está fazendo não te faz crescer, não te faz evoluir como consciência, como indivíduo, evoluir emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, quando aquilo não te faz crescer, perde o sentido. E aí você fica desanimado. E aí você começa a se sentir desanimado, porque você não está sendo verdadeiro, porque aquilo não te faz crescer. Você não se sente verdadeiro fazendo as coisas porque você tem uma postura, um hábito negativo de fingir, na verdade, de atuar. Melhor dizendo, você finge ser um ator num palco, atuando num palco,
fingindo. Ó, vou dar um exemplo até para vocês entenderem melhor. Sabe aquelas pessoas que você costuma se relacionar? Que você percebe que tem uma ideia diferente da maneira que você pensa, não sente as mesmas coisas que você sente, não tem os mesmos objetivos, os mesmos projetos que você sente, mas mesmo assim você fica lá preso, sustentando elos com aquelas pessoas? É isso. Você está fingindo não pensar diferente. É como se você quisesse reduzir os seus pensamentos para continuar preso naquela visão limitante, naquela ilusão que aquelas pessoas estão presas. Você finge não pensar diferente daquelas pessoas. Você finge que você não é diferente das pessoas. Você finge que você não sente, você não quer buscar algo verdadeiro. Você finge que não quer ser mais feliz. Você está mentindo para você mesmo. É por isso que você não se sente verdadeiro fazendo as coisas. Então você finge ir em busca de algo que você não sente que tem que viver. Você fica atuando, você fica vivendo uma mentira, atuando, fingindo estar vivendo tudo para ser aceito pelos outros, para ser aceito pelo mundo. Então o que você precisa entender que você vai continuar preso nessa ilusão, desanimado, perdendo sentido, porque você não é verdadeiro com aquilo que você sente. Você não é verdadeiro com aquilo que você é. Você precisa seguir aquilo que você sente. Se você quer viver um objetivo, você não sente que tem que estar perto daquelas pessoas, não pense duas vezes. Saia e vá viver o objetivo. Saia de viver preso naquelas pessoas. Porque você tem que entender que existem pessoas que vão pensar da mesma maneira. Então não importa se você perder aquelas pessoas. Aquelas pessoas não vão te fazer crescer. Aquelas pessoas não querem crescer. Então deixe elas ir. Deixe elas ficar nas ilusões dela. Se elas não querem crescer, pense agora em você. Se elas não querem crescer, deixa elas no canto dela. Respeite o objetivo dela. Respeite a visão delas. E se afaste. Simplesmente assim. Para de viver uma vida de mentira. Viva aquilo que você sente. Se você quer viver a sua felicidade, quer viver um sonho, viva. É assim que você se sente verdadeiro. Vivendo aquilo que você sente, seguindo aquilo que você é. Chega de ignorar aquilo que você sente. Chega de ignorar essa chama que tem dentro de você, essa alma aí que está gritando para você viver uma nova realidade. Está na hora de você atender o chamado da sua alma. Chega, meu povo, até quando você vai ficar sustentando essa ilusão, fingindo ser uma pessoa que você não é? Chega de viver uma mentira e começa a viver uma vida verdadeiramente significativa. Então, como faz para voltar para a sua liberdade? Como faz para você ser mais livre, verdadeiro, se sentir mais livre, se sentir mais verdadeiro? Como você faz para voltar para o seu caminho? Para recuperar isso que eu estou falando para você, essa vontade, o sentido da vida, que eu falei no vídeo, que eu estou falando, bem destacando no vídeo de hoje. Você precisa buscar é se libertar dos seus condicionamentos, traumas, ilusões que você adquiriu. Você precisa buscar o seu equilíbrio emocional, porque a partir do momento que você tem equilíbrio emocional, além de ter domínio sobre as próprias emoções, porque você tem que entender uma coisa, só abrindo um parênteses, que as suas emoções é o problema que você está lidando, que você nem sabe que está com problema. Presta atenção, por causa das suas reatividades, dos seus condicionamentos, emoções negativas, elas ficam criando desafios, problemas na sua vida, onde que quando você busca o seu equilíbrio emocional, você para de ter esses problemas. Você para de ter dificuldade de lidar com os outros. Você para de ter dificuldade para lidar com seus próprios sentimentos. Por isso que é muito necessário você buscar o seu equilíbrio emocional. Além de te ajudar neste caminho que eu estou falando no vídeo de hoje, vai te ajudar também no domínio total sobre a vida. E você precisa buscar também
alto amor, de você se amar pra valer, de você buscar mesmo se amar, não importe o que aconteça, você está sempre do seu lado. Quando você busca sempre estar do seu lado, não importa o que você faça, não importa o que aconteça, claro, não importa o que você faça, mas se você fizer alguma antiético, se você for antiético, que você saiba identificar e que você mude. Mas saiba, você não tinha compreensão, então sempre esteja do seu lado. Não importa o que aconteça, se ame pra valer. Busque o alto amor. Busque se amar de verdade. E também busque viver o caminho da sua alma. Viver o caminho da sua alma é seguir aquilo que você sente, é seguir aquela vontade que você tem, sabe aquela felicidade, aquela empolgação quando você fica cheio de energia boa assim, aquela vem toda aquela força somente de pensar em um objetivo. Sabe quando você fica com aquela chama toda, você fica todo eufórico, na verdade, melhor dizendo, animado somente de pensar em viver aquilo? É isso que eu falo pra vocês. Seguir a sua alma é seguir essa chama que grita dentro de você. É seguir aquilo que você sente. Quando a sua alma pedir pra você viver isso, viva sem pensar duas vezes. Vá em busca. É isso que você precisa entender. Para você ser livre, alcançar essa liberdade, esse sentimento de verdadeiro, de ser verdadeiro, você precisa seguir aquilo que você sente, aquilo que você é, porque você é a sua alma. Siga a sua alma. Ouça aquilo que a sua alma está te dizendo. Porque a partir do momento que você ouve a sua alma, as coisas mudam. Você vai perceber que a sua vida vai se transformar a partir do momento que você ouvir a sua alma. Meu povo, tem muito assunto pra gente falar, mas eu vou ficando por aqui. Meu povo, não vamos estar esquecendo de estar deixando like, compartilhando e se inscrevendo, porque quando você faz esses pequenos gestos, você está me ajudando no cumprimento da minha missão aqui na Terra. Quando você compartilha para cada vez mais pessoas, quando você faz esses bem pequenos gestos, você está me ajudando no cumprimento da minha missão, que é ser um professor, um guia para você. E também é uma maneira de você agradecer por essa grande aula que está sendo passada para você. Por favor, meu povo, contribua com esses pequenos gestos e assista novamente. Como eu sempre digo, quando você entra precisando de algo. Mas depois de um tempo que você assiste, você percebe novas coisas, novos insights, novas ideias que você vai ter, que você, naquela época que você assistiu, você não percebeu, que você não notou. Então assista novamente. Meu povo, tá na hora de você viver a sua felicidade de alma. Chega de adiar, meu povo, chega de adiar de viver aquilo que você sente que você precisa vivenciar. Chega de adiar de ser feliz. Chega de adiar de viver o melhor da vida. Meu povo, vocês têm que entender que a sua vida, o dia é agora e o momento é hoje. É isso que você precisa compreender. Que é agora que você precisa vivenciar isso. O momento é o hoje e agora que você precisa vivenciar o seu sonho, o seu objetivo. Falando isso, eu vou ficando por aqui.